é o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. A gente discutiu até aquele famoso vídeo do cara apanhando ali, né, Ana? A Ana insiste, mas zero candidato X. Não era. Não é. Depois nós vamos olhar ele juntos aí. Nós temos um vídeo aí, Vanderlei? Temos ele, recupera ele para nós então. Põe a pesquisa no ar, faz favor. Lembrando que... Eu hoje vou dar uma de Rogério Forcolém aqui. O que tu acha? Terminou o horário do Forcolém, entramos nós, mas a gente vai... Não, sem sapatada, porque meu sapato é muito grande, vai quebrar a TV ali. O Pedro, que está aqui nos acompanhando na câmera, o Pedrão, que hoje ficou vovô de uma netinha, né, Pedro? É neto? Ah, é que eu estou tão acostumado, só tem mulheres na tua vida, né, Pedro? Pedro tem 5 filhas, já está na segunda esposa. 5 filhas? Já tinha uma neta, agora vem um homenzinho na vida dele. Gente, para quem chegou agora, né, um amigo acabou de perguntar aqui nas redes sociais, o candidato Ayrton dos Santos acaba de ter seu registro referendado a decisão do primeiro grau, né? Não foi reformada, foi referendada, então segue com a sua candidatura sem registro. Ainda assim, ele estará participando do pleito do próximo domingo, enquanto nós não tivermos uma sentença transitada em julgado, né, em instância final. É a nossa lei, né, Fernando Marco? É isso aí. Margit, que quadro é este? Quem é esse não sei aí que está em primeiro lugar, disparado aí? Disparado, né? Essa é a menção espontânea. Porque quando a gente aborda as pessoas... Essa é a menção espontânea, então quando a gente aborda as pessoas na rua... A primeira coisa que primeiro identifica se ele é eleitor da cidade, se ele vota na cidade, senão ele já não vai fazer parte da tua amostra, se ele está dentro da tua cota amostral, ou seja, um homem de tal idade, uma mulher de tal idade, enfim. Bom, ok, passando pelos filtros, ele pode ser entrevistado. E aí a primeira pergunta que se faz é, se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para prefeito de Novo Hamburgo? Muitas vezes as pessoas são pegas de surpresa, assim, não sei quem são os candidatos. Então, assim, num primeiro momento, né, quantas vezes nos perguntam, assim, tu fica, né, não sei quem são, ou não sei em quem votar, não parei para pensar, por incrível que pareça, uma grande parcela dos eleitores decide muito perto da eleição. Mas então tem aqueles que sabem e dizem em quem vão votar. Então, vejam que o Ayrton, ele tem 16,5% das intenções de voto, maior que o Paulo Ritzel, então ele fica. O Paulo aparece com 11,2%. O que isso nos diz? Que o Ayrton tem um voto cristalizado, ou seja, um voto que é dele, que é um voto que lembra dele, que é maior que o voto do Paulo Ritzel, já espontaneamente. Depois, ali, o próximo número que aparece é nenhum deles, branco e nulo. Isso é um número de pessoas que vai votar e que, quando a gente estimula, também segue no mesmo número. Nós vamos ver no próximo quadro. Depois vem o Lauermann, com 7,2% das citações. Aí a Fátima, com 7%. O Leonardo, com 3,3%. E o Mauro Brochir e o Rafael, com 0,3% cada um deles. Então, às vezes até a gente, por exemplo, encontra um candidato que não pontuou, que fica 0. Não quer dizer que ele não tenha nenhum voto. Ele tem, só que às vezes os votos são tão poucos que na amostragem que você faz não encontra aquele número suficiente para ser contado. Então, no próximo gráfico, não sei se a gente consegue já vê-lo aí. Vamos para o próximo? O próximo é a menção estimulada. O que é isso? Isso, quando a gente aborda, então, essa pessoa, a sequência é, se fossem estes os candidatos, né? Se a eleição fosse hoje, os candidatos fossem estes, em quem você votaria? E aí se apresenta um disco, com um disco mesmo, uma roda, com fatias, como se fosse uma pizza, assim, imagina uma pizza toda fatiada, em cada fatia tem o nome de um candidato. Problema para ver isso, Martin? Imaginar a pizza? Sopa, pizza, tudo funciona contigo. muito bem. Desculpa te cortar, mas é que o Martin me olhou de um jeito que eu sabia que ele estava pensando bobagem aqui. Então, nessa pizza, né, a gente tem um nome de cada um. Por que assim? Porque se eu der uma lista, aquelas pessoas que me disseram antes que estavam indecisas tendem a dizer, nesse aqui é o primeiro nome da lista e vou me livrando de ti, pesquisador. Como eu dou um disco, ela é obrigada a rodear o disco, porque os nomes estão de lado. Então, todos têm a mesma probabilidade de ser o primeiro que ela vê, né? Eu não estou induzindo ela a ter um primeiro nome numa lista, e ela acaba tendo que ler todos, né? Não tem outro jeito. Então, isso acaba sendo uma estimulação, tá? A gente estimula a pessoa a dar um voto.
E agora esse número de indecisos vai cair para 4,8. E essa é também a questão que bate com a urna, porque as pessoas tendem a fazer esse movimento, gente. Nós estamos falando de opinião e de comportamento, e as pessoas tendem a se comportar de uma forma previsível. Por incrível que isso possa parecer, a gente não consegue saber o que uma pessoa faz, mas um grupo delas a gente consegue saber, porque é previsível. Então, o Paulo Ritzel vai para 24,2, o Ayrton 23,7. Se nós tivéssemos arredondado, e aqui não está, eu não costumo arredondar por isso, porque se a gente arredondasse, nós teríamos o Paulo Ritzel com 24 e o Ayrton dos Santos com 24. Os dois com o mesmo número, exatamente com o mesmo número. Mas a gente tem 23,7 e 24,2. Bom, na sequência vem a Fátima Daut com 16,5. Ela está também a 4 pontos diferentes. O cálculo desse teu amigo, dessa pessoa na rede social, ele não está de todo errado. Só que ela está tão no limite da margem de erro que a probabilidade dela chegar na frente é muito pequena, né? O tecnicamente empatado, até aqui seria bom fazer um desenho para vocês, que é a chamada curva normal. Quem estudou estatística vai saber, aquela curva que parece uma montanha. O que significa estar empatado? Significa que o fim da minha curva gruda no fim da curva do outro. Mas, na verdade, existe uma distância muito grande entre os dois. Então, a gente tem que considerar que, ao não estar o Ayrton, a Fátima pode ter uma probabilidade de vir se aproximar um pouco mais do Paulo. Depende dessa migração, inclusive o próprio Lauermann. E aí, então, depois tem o Lauermann com 12,7%, o nenhum branco, que já era 10%, segue 10%, ou seja, são pessoas que estão decididas a votar em branco, a anular seu voto, não vai ter essa modificação, a gente deve ter em torno disso de votos brancos nulos. Normal, né? As últimas eleições tem sido assim, né? O Leonardo com 5,5%, o Daí Não Sabe caiu para 4,8%, o Rafael com 1,3% e o Mauro Brochiro com 1,3% também. Então, essa é a situação de Novo Hamburgo. Não é a primeira pesquisa que eu faço, é a primeira registrada. Eu fiz diversas outras, desde fevereiro eu vim fazendo pesquisas aqui. E eu encontro sempre essa situação, muito parecida. Lógico que a gente tinha a Fátima Daut com menos intenção de voto, tinha o Lauermann um pouco melhor, mas sempre essa mistura entre Paulo Ritzel e Ayrton, uma hora um na frente, uma hora outro atrás. Tem como tu dizer como é que estão as curvas para nós? Essa é uma informação que, em via de regra, não está registrada, a gente não poderia falar muito sobre isso. Mas a gente sabe que existem tendências, né? Existem tendências, Tu acha que até o domingo, quais são as tendências, Magda? Bom, vamos considerar que o Paulo que o Ayrton vá ter seus votos não computados. Eu aposto... Mas segue em campanha até domingo, Pois né? segue em campanha até domingo, né? Então, hoje está confirmada a presença dele no nosso debate. Nós estamos quase fazendo uma adivinhação, o que o eleitor faria, exatamente, né? O que o eleitor vai fazer quando essa pergunta não foi feita em nenhum momento? Não, em nenhum momento foi feita essa pergunta. O que ele vai fazer, né? A gente tem uma tendência de voto bastante grande do Ayrton no Paulo, assim, os dois se trocam, porque como é que a gente vê isso também? A gente faz simulações onde põe o nome do Ayrton e não põe o do Paulo, e põe o Paulo e retira o Ayrton do disco. Então, nesses movimentos é que a gente consegue perceber que um cresce quando o outro não está. E, na verdade, esse crescimento do Paulo ele é significativo quando o Ayrton não está. Idem para o Ayrton quando o Paulo não está. Isso era muito forte antes de nós entrarmos no período eleitoral, quando o nome do Ayrton ainda não figurava, né? Exatamente. Aí o Paulo perdeu um pouco quando o Ayrton entrou na disputa. Porque aí eles passaram a dividir um grupo de eleitores. E outra questão que acontece também é que quando que a gente percebeu, quando o Ayrton, no primeiro momento, teve boato, a história de que ele estaria cassado e tal, ele também cai na intenção de votos. E aí o Paulo se mantém, o Lauermann sobe e a Fátima também se mantém muito parecido. Esse Lauermann sobe, ele sobe quanto a ponto de poder embolar isso? Ele chegou aí aos 16. Sim, ele já então, chegou aí a 16. Ele também estaria embolado com a Fátima. Sim, estaria embolado com a Fátima. Então, agora, a questão toda que fica a pergunta no ar é o que fará o eleitor do Ayrton. Realmente, fica imprevisível. Eu preciso dizer, colaborando com a credibilidade do trabalho que vocês realizam, né? A gente conhece o trabalho que tu fazias com
Foscarini, com o Jair, né? Isso. Desde sempre com o Júlio Redecker. Desde né? sempre. O Júlio Redecker é uma pessoa extremamente organizada. Eu sempre digo assim, as pessoas podem gostar, amar ou odiar o Júlio. Mas ele era um político extremamente organizado. Desde a construção da sua equipe profissional, do seu mailing, a construção de e-mail de relação com as pessoas. Era um trabalho, né? E não fazia nada sem uma pesquisa na mão. Exatamente. Exatamente. Ontem nós estávamos aqui nessa bancada com a presença do secretário Carlos Mosman, também o Carlos Fink, mas o Carlos Mosman que eu quero me referir, que é secretário da administração do PT, ele é petista, e ele disse, eu fui entrevistado por essa pesquisa, ao final lá dos tantos das perguntas, foi questionado se eu tinha alguma relação, e aí meu nome foi descartado por causa dos critérios. Tá? Então, quer dizer, ele disse, não, estava lá em Canudos fazendo campanha, sem relação, está em férias, né? Né, Martinelli? Ele está em férias, né? O secretário está em férias? Ah, que bom. Coincidência. Ele está em férias, né? E aí, o que aconteceu foi que ele foi entrevistado. A mesma coisa a Letícia comentou que lá na rua onde ela mora, onde a mãe dela mora agora, na verdade, não vou lembrar agora o nome, mas também uma travessa da Ícaro, também foi realizada a pesquisa. Então, eu nunca fui entrevistado com uma pesquisa. Eu também Já não. foi, Ana? Não. Eu sempre achei que esse A minha pessoal... mulher já foi e logo ela é inviabilizada quando perguntam se ela tem relação, se é casada com jornalista. Não... Perguntaram isso para ela? Está falando Sim, sério? perguntam. Eu não sei como é que é no caso da mostra. A gente não faz esse filtro assim. Então... Mas tem uma filtragem que tu é jornalista, tu trabalha com publicidade e tal, e aí tu é descartado. Publicidade e política, com certeza. Aqui na política, eu sempre achei... Filtro, aliás, o Luciano Veríssimo tem uma crônica maravilhosa, onde ele diz que as pesquisas do Ibope eram duas pessoas sentadas numa sala, uma olhando para a outra, e uma perguntava e a outra respondia, e daí trocava. Eu nunca fui entrevistado, morro de vontade de ser. Eu também não. Mas eu acho impressionante como se faz uma pesquisa para presidente nesse país, ouvindo 2.000 pessoas. Pode ouvir até menos. E o resultado é pontual. Exatamente. Isso sei lá, 20 anos a gente não tem problemas numa pesquisa para a corrida eleitoral do presidente da República. Né? Acaba que as locais até tem, porque o pesquisador, enfim, às vezes tu sai um pouco do controle, vamos pensar de alguém que está fazendo nacionalmente, né? Então, nas regionais acaba tendo um pouco de características locais que tu tem que... Isso, na verdade, é matemática pura, né? Mas isso é matemática, 1 mais 1 vai ser ciência, sempre né? 2 em matemática. Exato, a estatística dá essa previsibilidade, né? A gente consegue, inclusive, calcular a votação com uma margem de acertos muito grande, muito precisa. Olha, tu vai fazer entre tanto e tanto. Porque é isso que eu falei, não é qualquer pessoa. Então, não adianta... E, às vezes, os candidatos fazem na sua campanha as pesquisas. E aí, o que acontece? Não tem um controle amostral. Então, você não tem uma pesquisa, você tem uma enquete. Porque fazer coleta de dados, fazer enquete é bacana, acho que dá uma ajuda e tal, mas não é a mesma coisa que uma pesquisa. Quero fazer um registro que o Fernando Marco não vai gostar, mas como está na pesquisa, né? Ué, por quê? Não, me chama a atenção, Fernando, porque se tu somar os 3 primeiros da pesquisa, né? A Fátima, o Paulo e o Ayrton, dá 65% de oposição, né? Quer dizer, uma vontade muito grande de mudança. Né? E na pesquisa da rejeição, o Lauermann apareceu como mais rejeitado. Mas aí vamos fazer uma outra avaliação junto a partir disso que está fazendo. Sem problema. E, por outro lado, nós temos Paulo, Ayrton e Lauermann com uma votação gigante também, outros 60 e tantos por cento. De rejeição. Não, os 3 juntos... compõem 60% que aqui tem votação. Os 3 que foram prefeitos. Sim. Então é o outro que já lado passaram dessa mesma pela moeda, gestão, né? Que né? coisa, né? Então a renovação era só de um lado. Sim, para o viés da renovação diferente. Mas aí também, de novo, os partidos não ajudam a renovação. E é interessante porque apesar de todos eles trabalharem a renovação, isso. né? O próprio Ayrton se apresenta como uma renovação, né? A chapa dele se apresenta como uma renovação. O Gustavo Fink faz parte da chapa do Paulo Ritzel. O PP está lá em Gramado há 16 anos e aí agora vai voltar o Pedro Bertolucci, que já foi 3 anos, e se apresenta como uma mudança, né? A oxigenação depois de 16 anos, sendo que ele já foi 8, né?
É interessante, né? Porque o eleitor tem uma resistência à mudança, é incrível isso. E quando a gente apresenta para eles os nomes, no início da campanha começa, mas de novo, esses, sempre os mesmos. Só que, ao mesmo tempo, quando tu apresenta alguém novo, o eleitor não quer o novo, né? Ele quer aquele que ele já conhece, já sabe. E eu acho que um pouco da questão do Paulo Ritzel, ela vem, e várias diferentes perguntas foram feitas em outros momentos, e ela me parece muito assim um momento de saudosismo que Novo Hamburgo vive em relação a uma história que já teve, de prosperidade. E o Paulo Ritzel representa a memória um pouco afetiva das momento. pessoas de uma época em que a vida delas era diferente, lá nos anos 90, nos anos 80, mas que Novo Hamburgo o mundo era outro. Novo Hamburgo, né? Esse mundo não volta com qualquer pessoa que seja, né, gente? Sim, independente, sim, não é voltar. aqui uma crítica à candidatura do candidato, muito pelo contrário, né? Pelo contrário, mas como as boas pessoas gestões, são né? afetivas na hora de votar também, né? E pode ter uma outra relação nessa questão aí do descenso do candidato do PT, muito em virtude também do que acontece a nível nacional. Isso tem reflexo aqui também. Também não tem uma avaliação disso, impacto direto disso, mas... Nessa pesquisa exatamente não. Em outras até, em outros momentos até tivemos. E falando em pesquisa, eu sempre me lembro de um amigo meu que ele fez uma pesquisa, não sei se tu conhece essa pesquisa. Não, foi uma pesquisa. Tu conhece essa, Martin? Muito boa. Muito boa, Ele fez uma pesquisa. Canis mandou representante hoje. Das 2 às 4 horas da manhã, ligando para a casa das pessoas e perguntando em quem o senhor votaria para prefeito. Daí o pessoal dizia, sua mãe, seu filho. 68%. E 32% dizia assim, vai para a casa da tua mãe. Ou seja, a mãe dele seria 100% eleita, de acordo com essa pesquisa. Que barbaridade. Já conhecia essa, não? Mas muito boa. Das 2 às 4, um dia de semana, terça para quarta, assim, entendeu? Marketing. A coleta de dados entre os dias 26 e 27, segunda e terça-feira. Chama atenção exatamente porque Vamos falar do número do registro dela há 5 dias, há 5 dias dela, nós tivemos dentro da cristalização do voto 39,8% das pessoas que participaram da pesquisa dizem que a escolha deles é deste momento, que ela ainda poderia mudar. Exatamente. Que número gigante esse. Isso é normal numa pesquisa assim? Há 5, 6 dias da eleição? Está assim. Esta eleição está bastante atípica. Acho que a questão toda que o Brasil viveu e vive ainda nacionalmente está deixando os eleitores. Tu está falando da classe política como um todo? Falando da classe política como um todo. Não, a classe política como um todo. Okay. E o que põe o eleitor está perplexo com tudo isso, né? E realmente está em dúvida e está mudando muito. A gente tem votos interessantes em Porto Alegre que a gente está medindo, de um candidato que se posiciona à direita com outro candidato que se posiciona à esquerda. O eleitor diz, eu estou entre esse e esse. Porque não quer a continuidade, porque não quer o candidato do PT, sobra esse. Estamos falando aí com certeza de Marquesan e a Luciana Genro. É isso? Coisa e não incrível, é nem dois. Quer dizer, dois governos completamente diferentes e a pessoa está entre os dois. Exatamente. Só que daí querendo um dos dois. Assim, uma coisa que não dá para entender na questão de Porto Alegre é que se tem lá um candidato a prefeito que é o candidato do continuismo, de uma cidade que é a 9ª cidade mais violenta do mundo. E se posiciona como um candidato da continuidade e da... Porque, na realidade, uma eleição ela não é um fenômeno lógico, ela é um fenômeno psicossocial. Então, tu não entende como acontecem essas ondas, sabe? O que se trabalha de propaganda, até subliminar, que vai induzindo as pessoas né? E aí tu pega, por exemplo, uma outra realidade, que eu acho que essa que a gente tem que analisar, que é a seguinte: as outras eleições nós tínhamos pesquisas tínhamos mais pesquisas do que agora. Nós temos uma campanha de 45 dias, onde o PT deu um tiro no pé, infelizmente, analisando friamente, estou analisando do ponto de vista do marketing político, tá? O PT deu um tiro no pé quando começou a implorar para que se aprovasse a reforma política. E nessa reforma política acaba com o financiamento empresarial, porque isso, no entendimento do PT, prejudicava o PT, porque as pessoas tinham lá o grande capital, aquela coisa toda, elite econômica, etc. Tá? Só que o PT, por sua vez, também se beneficiou com isso aí, porque também recebeu dinheiro de empresas. Aí corta tudo, tá? Cortou tudo.
ninguém tem dinheiro para fazer campanha, ninguém alcança o eleitor. Né? Então, se sai para fazer campanha durante a semana, tu não encontra as pessoas em casa. As pessoas mudaram também por causa da tecnologia, não existe mais a história de tomar chimarrão na porta de casa. Tu encontra isso na periferia, tu não encontra isso aqui no centro. Tu não encontra as pessoas, e as pessoas que tu encontra ainda, ou tu vê ela pela janela olhando televisão, ou jogando um joguinho no celular. É um outro mundo, sabe? Então, assim, eu acho que esse modelo está falido. Esse modelo de, vocês vão me escolher, eu vou representar vocês, entendeu? Depois eu faço um monte de coisa lá que vocês nem estão sabendo. Né? Eu vou ser o vereador daqui, eu vou ser o prefeito daqui. Tem uma análise Depois ninguém... de quanto as redes sociais, aproveitando essa pergunta, Fernando, quantas redes sociais impactam, por exemplo, na escolha de um candidato? Eu já fiz essa pergunta e não impacta. Não impacta? Ainda é o boca a boca, ainda é os amigos, a família. E o Rio Grande do Sul tem uma característica muito interessante que a gente já pesquisou em outros momentos, que é diferente de outros locais, que é o churrasco do domingo. Aquele churrasco do fim de semana. Tem gente que é convencido ali. Que ali a família, que nem esse fim de semana que passou, a família se reúne e faz o churrasco, seu churrasco. E aí todo mundo come, quem tu vai votar, quem tu vai votar. E nesse momento, às vezes, a família fecha e decide por um candidato. Olha. Isso é muito interessante. E esse boca a boca, a gente tem perguntado em várias cidades como é que eles estão sendo impactados pela rede social, se eles estão seguindo candidatos no Facebook, para quem tem, e é muito, muito pequeno ainda esse impacto. E a discussão de Facebook tem um percentual assim que seja relativo, que dá para a gente mensurar? Eu não saberia te dizer, porque a discussão especificamente a gente não perguntou. A gente pergunta se ele tem Facebook, se ele acompanha algum candidato. Entendi. E como é que ele está se informando através do quê. Então, ainda é, em primeiro lugar, os amigos e a família, em segundo lugar, vem a TV, nos lugares que tem TV, ou a rádio, e aí material do candidato, jornal... Eu não tenho vergonha de contar. Eu ali em casa, abasteci 4 familiares com a indicação de vereador. Vereador eles não foram é maior atrás, pessoas ainda. esclarecidas. Vereador é maior ainda. Pessoas esclarecidas, não foram. Martin, quem é que tu está por perto? Ô, Martin, tem muita gente boa esse ano. Se eu tivesse saído candidato, eu seria um que tu ia indicar, se eu fosse candidato a vereador. Pois tu me deu uma bola nas costas, abri manchete para ti há 6 meses, tu pulou fora. Mas eu queria registrar o seguinte, eu estou contente com o impacto das mudanças da reforma eleitoral. Eu também. A eleição está mais civilizada, está mais limpa. Eu ia dizer as limpas, né? Limpa. Está mais humana, né? O capital sumiu, ou seja, bater perna, entregar proposta na mão. A gente critica muito, né? Mini reforma, um balanço, não estou dizendo que está tudo certo, mas o meu primeiro balanço é positivo do que está acontecendo. Eu também acho, mas eu quero ver a fiscalização em cima do capital muito melhor. Tem gente, eu acho, então não posso fazer uma denúncia pública nem dar nome aos bois, que gasta mais do que diz que recebeu. Se vai passar pagando conta nos próximos anos, eu não sei. Isso aí é uma questão para a gente continuar averiguando. Margit, estamos chegando ao final desse programa, eu acho que foi muito esclarecedor, a gente adorou poder contar com a tua presença e falar sobre isso. Martin ou Margrit falou? Margrit. Então vou ficar quieto. Margrit, eu falei Martin? Não, tu queria falar alguma coisa sobre isso? Você falou Martin, não falou Ana? Falei Martin? Margrit, tá. Depois a gente vai fazer o replay aí. Prepara o replay, Vanderlei. Fernando Marco, vou te perguntar como militante petista que tu és agora, tá? Quando tu recebe uma pesquisa como essa, e aí talvez a gente possa falar como exemplo do que muitos militantes estão sentindo a partir desse impacto, né? O que acontece na tua cabeça a partir disso? Absolutamente nada, porque numa campanha tudo é esperado, a gente tem que esperar de tudo. Desde estar em primeiro lugar, como estar em quarto lugar, como estar em terceiro lugar. Mas derruba da força maior? Já que tu falou em militante petista, porque eu geralmente eu não falo assim da minha preferência ou da minha filiação, entendeu? Mas a gente tem um ingrediente que pode fazer diferença, que é a chegada, que é a mobilização no final. Do PT, isso, que é grande. Que é grande. Que é grande. Isso, Margrit? É isso aí, é porque grande. A gente luta muito pela comissão. Agora eu não sei, mas assim, até por causa dessa questão, e aí vamos abrir mesmo. Agora vamos abrir mesmo. Tá? Vamos lavar a roupa suja, vamos. As outras eleições, senhor Martin Behrendt, o senhor sabe disso, tinha militância, não era militância paga, era cabo eleitoral.
Eu não acredito em militância paga. É cabo eleitoral. É cara que tu contrata e vai. E esse ano Não, mas também tem. não tem ou está reduzido. Reduziu, sabe? Então, quem vai para a rua, vai por amor à camiseta. Quem vai para a rua, vai por convicção ideológica. Quem vai para a rua, vai por causa de um projeto de governo. Essa que é a ideia. E é nisso que a gente... Jamais, como militante de esquerda, jamais eu vou abrir mão da minha convicção de que o que eu penso, a minha concepção de mundo, ela beneficia principalmente o povo da periferia. Tudo bem. E se tu quer arrumar o centro, arruma primeiro a periferia, sabe? Porque se tu não arrumar a periferia, vai ter beco lá para se esconder traficante, tá? Vai ter muito mais problema de saúde na cidade, vai ter muito mais problema de eu educação. fui no Santo Afonso, no Kefla, eu tenho andado muito para fazer matéria e tem beco nessa cidade. Porra, Exatamente. Se tem. Ana, de alguma forma a pesquisa ela te traz alguma referência? Não, eu já tenho meu candidato. Ela te toca de alguma forma? Eu vejo o Novo Hamburgo agora como uma renovação. Inclusive nossos vereadores, né? Temos muitos candidatos bons sim, que aí, ela vai né? Renovação, tudo certo. Tudo bem, vamos para o nosso ponto final, Fernando. Começa por ti? Sim. Não, eu acho que não vai ter renovação, acho que não vai ter muita renovação. Até porque quem está na frente, quem já é conhecido e que já tem a máquina, sabe, principalmente dos vereadores, eu acho que vai ter pouca renovação. É a minha leitura. Talvez segunda-feira eu vou dizer, cara, tu te enganou. Olha, renovou 40% da Câmara. Não, a gente tem que fazer uma... Desculpa te cortar, Fernando, mas a gente fez esse comparativo ontem, acho que é importante a gente aclarar isso. Eu pontuei na mesa que acredito de 2 a 3 vereadores, talvez 4 que se renovem. Aí o Fink me corrigiu, eu quis referendar, na verdade, outra coisa, né? O Fink corrigiu dizendo só, tem 3 que já nem são candidatos. Então, acentuem-se as pessoas que não são candidatas. Eu estou falando de nomes que a gente enxerga na Câmara que são candidatos à reeleição e que não devem passar por N conjecturas aí, né? Por falta de campanha ou por 3 força. ou 2 não são candidatos? 2, né? Só o Antônio Lucas e o Fufa. E o Fufa... Dos 14, dos 14, 2 não Perfeito. contam. Excetuem-se esses dois, então. Tá? Na verdade, o Kohler, que era para não ser, depois acabou sendo, né? Está candidato. Mas é isso, excetuem-se esses dois, dos que são candidatos, eu acho que 2, 3, talvez um quarto, ou uma quarta. Em 2012, dos 14, 10 foram novos. Exatamente. Esse Dos fenômeno 14, não vai se repetir nesse ano, né? 10 foram novos. Não se repete esse ano. 70% de renovação. Fernando Marco, teu ponto final, Ponto então? final é o seguinte, assim, uma palavra muito sincera. Só não pode pedir voto, Fernando. Não, hipótese, pelo contrário, eu não vou pedir voto. Satyagraha lá, como é que... Satya Sai Baba, numa hora tava dessas, o meu sentindo grande falta. guru indiano, ele diria o seguinte: se tu tem que tomar uma decisão, olha, tenta equilibrar a razão e a emoção. O que tu sente, o que tu te emociona, mas principalmente usa a razão. Porque muitas vezes a gente vai atrás muito de discurso bonito e de blá, 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 e tem uma coisa que é o sexto sentido. Então, a pessoa consulta o seu interior, né, a sua mais profunda convicção, e ali vai se destruir toda dúvida, vai se estabelecer a certeza de votar no candidato que vai ser o melhor prefeito e no candidato que vai ser o melhor vereador ou a melhor vereadora. Então, nesse ponto, é o pedido que a gente faz, até porque essa é uma análise que a gente faz em relação a todos os momentos da vida, e esse é um momento importante. Muito bem. Ana, teu ponto final. Eu espero que todo mundo que vá para as urnas domingo vá consciente, né? Eu sou muito de analisar propostas, né? E eu acho assim, como todo mundo, a gente está vivendo uma democracia, vamos dizer assim. Todas as pessoas estão falando de Facebook, as pessoas estão falando, estão indo para as ruas. Eu acho que todo mundo tem que estar bem consciente no que vai fazer domingo, porque a gente quer uma renovação, como eu te falei. Que ele não concordou na renovação. Eu sou muito otimista, eu acredito na renovação. Eu acho que tem que haver uma renovação. Então, eu espero que todo mundo esteja consciente domingo, né? Para que Novo Hamburgo tem condições, nós temos condições para mudança. Então, eu espero que todo mundo... Vocês vão família para votar? Não, como é o que é cara esse vota negócio? num lugar, eu voto num outro. Tá, mas sai todo mundo junto de carro? Sim, como é que é esse negócio? todo mundo junto de carro. Apesar que a minha mãe agora está morando em Almoçam Canela. fora, a família todo mundo Sim, junto. aham. Coisa boa, É, dia de domingo, muito bom. domingo de eleição, né? Fora nós que trabalhamos sempre, né, Martin? Teu ponto final, querido. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, mandar um abraço para o Canísio Aidelwein, que já está lançando a candidatura dele para cá 4 anos. Ele disse isso? Ele disse, vou precisar da tua ajuda. Não vai ter, tá? Já estou dizendo agora. Que maravilha. E desejar para todo mundo um bom voto aí, né? E
vote. Eu fiz um comentário que o pessoal elogiou muito, que a sua cidade é o seu condomínio. Se você não votar, alguém do seu condomínio vai votar, e depois não adianta reclamar. Então, vá lá, escolha, porque a sua cidade é o seu condomínio, onde é que vive a sua família, seus filhos. E se você quer que o seu condomínio seja bem cuidado, o seu edifício, faça valer o seu voto. Foi citado aqui essa tua colocação. Foi citado nesse programa, já acho que foi pelo Evandro. Margaret. Bom, eu desejo que Novo Hamburgo não passe, então, pela terceira vez por outra eleição, né? Que os eleitores realmente façam sua escolha. Tem bons candidatos, tem possibilidades de se... tirando, né, então, o Ayrton, que estaria cassado, de fazer uma opção por outro candidato. E faça essa opção. Né? Na verdade, não anule o seu voto, porque ao fazer um voto em alguém que tem o seu registro cassado, motivos para isso deve haver, né? Então é importante que se faça uma escolha consciente e lembrando bem que realmente moramos nas cidades, né? E o prefeito é o nosso síndico. É preciso que a gente faça essa escolha. É na cidade que a vida acontece, né? Exatamente. A gente vai ficando por aqui, lembrando a vocês que hoje às 21h30 a gente tem o nosso último debate entre os candidatos a prefeito de Novo Hamburgo. Que maravilha, hein? Modéstia à parte, viu, Martin Bene? Para acompanhar o debate hoje. A gente... bonito cenário aqui. Então, a gente já deixou esse cenário aqui para as pessoas se familiarizarem. Nos próximos dias esse cenário não deve sair daqui de trás, viu? É o cenário não do Estação Hamburgo, é o cenário do nosso projeto Eleições Cidadãs da nossa Vale TV. Ô, Vanderlei, tu tens o vídeo aí? Põe para nós, então, só para a gente terminar com essa imagem aí, e a Ana vai dizer se é ou não é. Ai, meu Deus do céu. Não, tu não vai dizer quem é ou quem não é, Ana. Mas não é, Ana. E ela achou que isso fosse em Novo Hamburgo. Não é. Tu viu esse vídeo, Margaret? Para mim, isso é lá no fim da Ícaro, lá. Meu lá em Canudos, chapéu, lá. O que tu anda fazendo lá? Só disse que era na Palmeira, mas também não é. Não é. As bandeiras são de Santa Catarina. Eu até cheguei a dizer o nome da cidade, foi desmentido que seria lá. Ai, que absurdo. Algumas pessoas dizem que pode ser que fosse, mas Novo Hamburgo Pior não do é. que aconteceu que em Novo Hamburgo não é. Pode voltar para nós. Obrigado. A gente fica por aqui Preocupante. e voltamos ao vivo amanhã às 18h30 com você. Até lá.